Olá, meu irmão, minha irmã. Mais um dia, é quarta-feira e hoje, 9, né? 9 de novembro, a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica do Latrão, de Latrão. Essa dedicação ou consagração aconteceu no ano 320. Veja bem que até 313 não eram permitidas construção de igrejas. A igreja vivia ainda sob a perseguição do Império Romano. Então, em 320, apenas 7 anos depois do Edito de Milão, a igreja, a Basílica de São João de Latrão, foi edificada e consagrada, foi consagrada. É a catedral do Papa, enquanto bispo de Roma. Você sabe que o Papa é o bispo de Roma, né? A diocese de Roma tem como bispo o mesmo Papa, né? A mesma pessoa, o mesmo cardeal que é Papa. Ela então é a mãe de todas as igrejas, o símbolo das igrejas de todo o mundo, unidas à volta do sucessor de Pedro. Então é uma festa que pela imagem do templo, essa festa nos ajuda a assumirmos o nosso compromisso enquanto igreja viva, né? Nós somos as pedras vivas da Igreja de Cristo. Então é uma maravilha que a gente possa celebrar essa festa, assumir esse compromisso, nesse dia da dedicação dessa que foi a primeira igreja, então, consagrada, né? O primeiro templo consagrado na história da igreja está lá em Roma, a Catedral do Papa, enquanto bispo de Roma. E vamos pedir a Deus que nos mande o seu Espírito, que nos dê a graça do seu Espírito, da sua presença entre nós, que nos alimente, nos anime, nos entusiasme, nos mobilize. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós nesse momento e arme a tenda, aquela tenda bonita, a tenda do amor, da misericórdia, a tenda do perdão, a tenda do diálogo, a tenda da compreensão, a tenda da paz, do shalom. Shalom, o shalom de Deus, só o Espírito Santo é capaz de nos dar. Peçamos a Ele nesse dia, para que nós possamos proclamar, refletir, escutar, acolher e viver a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 2, os versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinais mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção do templo, para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui, meu irmão, minha irmã, a gente vê o valor do espaço, o valor do templo, onde a igreja se reúne, onde o povo de Israel, onde o povo redimido de Deus se encontra. É lugar sagrado. É lugar para um encontro. O que é sagrado? Sagrado é separado. Separado para Deus.
Por isso ele não pode ser instrumento de dominação, porque era isso que acontecia. E aí a gente tem que ver um pouco o texto no contexto. O que é que acontecia? Existiam ali os elementos para o sacrifício, os animais, o incenso, tudo que era necessário para o sacrifício. E ali eles eram vendidos no templo, eram vendidos e no exercício de monopólio. E você sabe, o exercício de monopólio vende-se pelo preço que quiser. Então, Jesus viu ali, percebeu que o que era para ser sagrado se tornou instrumento de dominação, instrumento de escravidão. Por isso a sua revolta com aquela situação. A nossa vida de fé, a nossa vida em Deus, a nossa vida numa comunidade religiosa não pode ser vida de escravidão, não pode ser vida de dominação, de exploração, de infelicidade. Nós somos chamados a viver na comunidade de fé uma experiência libertadora, uma experiência de redenção e de graça. Jamais, em hipótese nenhuma, uma experiência de dominação. E nós devemos, por um lado, ficar atentos para que, como comunidade, sejamos assim, e por outro, ficar atento para que não sejamos esse instrumento para nossos irmãos. A nossa experiência religiosa não pode servir de instrumento de dominação, de exploração, de escravidão para nossos irmãos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então devemos todo dia fazer essa experiência bonita, simples, de entrar no sagrado, de respeitar o espaço separado para Deus, daquele jeito que na sarça ardente Deus falou para Moisés: tire a sandália, essa terra é terra santa. De fato, uma experiência de terra santa, sagrada, separada para Deus em cada templo que entrarmos. É isso que a festa única, é a única igreja, é a única festa na liturgia que celebra uma igreja, que celebra um templo. É isso que essa festa quer nos lembrar. Ela quer nos lembrar que o espaço sagrado separado para servir a Deus deve ser assim compreendido. Deve ser lugar de oração, de contemplação do mistério e nunca de dominação e de exploração. E nós, que somos as pedras vivas da igreja, a igreja corpo de Cristo, devemos ser esses instrumentos para construir, para fazer com que o espaço sagrado de pedras naturais seja espaço do encontro com Deus e nunca de desencontro consigo mesmo. Que Deus nos ajude, nos acompanhe nesse dia bonito. E você vai pensando, eu vou pensando, como tem sido a nossa relação com o templo, com o espaço sagrado, como tem sido a nossa relação com o que é de Deus. Peçamos a graça de uma relação bonita, humana, solidária e fraterna, respeitosa, e que assim seja. Um grande abraço e que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.